Imagine que dentro de você existe um rei adormecido. Um governante silencioso que observa, espera e, acima de tudo, carrega o poder de transformar completamente a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. Carl Jung acreditava que cada ser humano carrega em sua psique arquétipos poderosos, imagens primordiais que moldam nossa jornada pela vida. Entre todos, o arquétipo do rei é o mais simbólico, o mais profundo e talvez o mais esquecido. Mas o que acontece quando esse rei desperta? E mais importante, por que tantas pessoas hoje vivem como servos da própria mente, perdidos, sem direção, sem propósito? Essa não é apenas uma pergunta filosófica, é um chamado. Um chamado à consciência, à integração da sombra, e à reconstrução do trono interior. Jung dizia que é aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. E é nesse despertar que começa o verdadeiro reinado. A psicologia do rei não fala de dominação externa, mas do domínio interno. O verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em compreender os impulsos inconscientes que movem nossas decisões, nossas relações, e até mesmo nossas quedas. Quantas vezes você sentiu que havia algo maior em você, mas não sabia dar nome? Aquela sensação de que você nasceu para algo grandioso, mas vive rodeado por dúvidas, medo e autossabotagem? Isso não é acaso, é o rei tentando emergir do caos da sua inconsciência. E quanto mais você ignora esse chamado, mais você sente que algo está faltando, como se uma parte essencial da sua alma estivesse esperando ser coroada. Mas atenção, o rei verdadeiro não nasce no conforto. Ele nasce do confronto. Carl Jung afirmava que a individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é, exige uma descida corajosa ao inconsciente, onde estão guardadas todas as partes de você que foram negadas, reprimidas ou esquecidas. E é lá que o rei está, escondido nas ruínas da sua própria história, esperando ser resgatado. A sua força não vem da imposição, mas da integração. Ele governa não com tirania, mas com sabedoria. E para isso, você precisa olhar para dentro e encarar seus próprios monstros, porque o trono não é dado, é conquistado. O caminho até ele é repleto de testes, espelhos e escolhas difíceis. E a maioria desiste antes mesmo de começar. É por isso que poucos alcançam esse estado de consciência. A sociedade nos treina para buscar fora sucesso, validação, poder. Mas o rei junguiano é aquele que entende que o verdadeiro ouro está no interior. Ele é o mestre do equilíbrio entre luz e sombra, entre razão e emoção, entre impulso e propósito. Ele não foge dos conflitos, ele os transforma em sabedoria. E quando esse arquétipo é ativado dentro de você, tudo muda. Suas decisões ganham peso. Suas palavras têm direção. Seus atos refletem um propósito maior. Você para de reagir como um peão e começa a agir como um estrategista do próprio destino. A psicologia do rei não é teoria, é prática, é transformação, é renascimento. Neste vídeo, você vai entender por que despertar esse arquétipo pode ser o passo mais importante da sua vida. Vai descobrir como a filosofia de Carl Jung revela, em detalhes, o processo de se tornar esse rei interno, e por que isso é essencial para quem busca mais do que sucesso externo, busca propósito. Prepare-se para enxergar a si mesmo com novos olhos. Porque o rei não é apenas uma ideia, ele é a versão mais poderosa de quem você nasceu para ser. E ele está prestes a acordar. O arquétipo do rei, segundo Carl Jung, não é apenas uma imagem simbólica de liderança, mas uma manifestação psíquica profunda do nosso potencial mais elevado de ordem, equilíbrio e soberania interior. Jung identificou que esses arquétipos vivem no inconsciente coletivo, uma camada da psique humana que todos nós compartilhamos, composta por imagens e padrões herdados da experiência comum da humanidade. O rei, nesse contexto, representa a força que organiza, que dá sentido, que une as partes fragmentadas do eu em um todo coerente. Ele não nasce pronto. Ele precisa ser despertado, cultivado, desenvolvido por meio do enfrentamento dos próprios conflitos internos. Esse arquétipo está em todos nós, mas permanece latente até que o indivíduo tenha coragem suficiente para mergulhar na própria alma e iniciar o processo de individuação. Esse rei interior é a personificação da autoridade legítima. Mas, diferente das representações externas de poder que vemos no mundo moderno, o poder do rei junguiano é silencioso, centrado, baseado em sabedoria e não em controle. É por isso que a maioria das pessoas não o reconhecem em si mesmas, porque foram condicionadas a buscar aprovação, a se conformar com papéis, a viver nas expectativas externas. O resultado é um ego frágil,
dependente, incapaz de sustentar qualquer tipo de liderança verdadeira. Quando Jung nos convida a conhecer o arquétipo do rei, ele está nos chamando para assumir a responsabilidade pela própria existência, pela própria história. É um ato de coragem psíquica. Não basta querer ser rei, é preciso merecer esse título, enfrentando tudo aquilo que dentro de nós foi negado, ignorado ou projetado nos outros. Despertar esse arquétipo é dar início a uma revolução interior. Não se trata de subir ao trono de forma simbólica, mas de reorganizar sua psique para que as partes conflitantes da sua personalidade, o rebelde, o covarde, o impostor, se curvem diante da verdade essencial do seu ser. Jung apontava que a neurose muitas vezes é o grito de um rei interior que foi exilado. Quando você vive desconectado do seu propósito, quando seu comportamento é regido pelo medo, pela comparação, pela busca constante de validação, seu mundo interno entra em colapso. A energia do rei traz ordem ao caos. Ela não elimina o conflito, mas o transforma em consciência. E consciência é o início de qualquer reinado verdadeiro. Sem isso, você continua sendo governado por forças inconscientes que sabotam seu potencial, suas decisões e seus relacionamentos. O rei é também o guardião do equilíbrio. Na visão junguiana, ele precisa integrar não só a luz, mas também a sombra. É aqui que muitas jornadas falham. O ego, ao tentar assumir o papel do rei, se perde em arrogância ou medo. Jung sabia que sem o confronto com a própria sombra, aquela parte de nós que negamos, mas que nos domina em silêncio, não há verdadeira maturidade. A sombra do rei se manifesta como tirania, como autoritarismo, como narcisismo. Quando ignorada, ela toma o trono e destrói tudo ao redor. Por isso, o verdadeiro rei é aquele que conhece seus monstros e os mantém à vista, sob controle, não porque os reprime, mas porque os compreende. Ele não precisa provar sua autoridade, ela é sentida pela integridade do seu ser. E é essa integridade que você deve buscar ao despertar seu arquétipo. Carl Jung ensinava que todos os processos psíquicos visam a totalidade. E o rei é o arquétipo que aponta esse caminho. Ele não exclui nenhuma parte da alma, ele as integra. Por isso, assumir o papel do rei é muito mais do que se empoderar, é se responsabilizar por cada parte de si mesmo. O rei desperto não culpa, não terceiriza, não foge. Ele encara. Ele decide. Ele cura. E quando essa força toma forma dentro de você, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não porque você está tentando forçar mudanças externas, mas porque a sua psique começa a emanar ordem, estabilidade e propósito. Esse é o verdadeiro reinado, o domínio da própria alma. E enquanto você não acessa esse nível de consciência, continuará vivendo como súdito das circunstâncias, reagindo em vez de agir. Mas o rei age com propósito. O processo de tornar-se rei, segundo Jung, não pode acontecer sem que o indivíduo o desça aos porões da própria alma. Nesse reino subterrâneo habita a sombra, o lado obscuro da psique, composto por tudo aquilo que negamos, reprimimos ou escondemos por vergonha, medo ou culpa. O erro mais comum de quem busca poder interior é tentar acessá-lo pela via da negação da dor. Mas Jung foi claro: o que você resiste, persiste. E o que você ignora, comanda sua vida pelas sombras. A verdadeira força do rei não está na perfeição, mas na sua capacidade de encarar a própria sombra de frente, reconhecendo nela não um inimigo, mas um aliado incompreendido. A sombra não quer destruir o rei, ela quer ser reconhecida, ou será ela quem tomará o trono? É nesse confronto com a sombra que muitos se perdem. Porque ela assume formas enganosas, arrogância, vitimismo, agressividade, insegurança crônica, manipulação emocional. São traços que surgem quando o ego tenta defender o próprio trono sem estar verdadeiramente preparado para governar. Jung dizia que o ego é apenas uma pequena parte da psique, e que confiar nele para tudo é como deixar uma criança comandar um império. O rei desperto é aquele que não nega seus impulsos sombrios, mas que os transforma em autoconhecimento. Ele reconhece quando está sendo dominado pela inveja, pelo orgulho ou pela necessidade de controle. E ao trazer luz a esses aspectos, recupera o poder perdido. O verdadeiro reinado começa quando você reconhece que sua escuridão também é parte da sua luz. Para Jung, a integração da sombra é o que diferencia o homem comum do homem inteiro. O primeiro vive em função das aparências, tentando controlar o que os outros pensam a seu respeito. O segundo vive em função da verdade, não a verdade externa, moldada por discursos, mas a verdade interna, construída pela jornada de autoconhecimento. Quando o rei interno integra a sombra, ele deixa de ser um tirano travestido de líder e passa a ser um centro de equilíbrio.
Isso porque, ao invés de projetar seus conflitos nos outros, culpando o mundo, o sistema, a família, os relacionamentos, ele os reconhece como reflexos de algo mal resolvido dentro de si. A vida deixa de ser uma guerra externa e passa a ser uma reconstrução interna. E é aí que começa a verdadeira liberdade, quando o rei governa com consciência, e não com ilusão. Essa integração, no entanto, exige dor. Exige colapsar tudo o que você acreditava ser. Jung chamava isso de noite escura da alma, um período em que o ego é confrontado por todas as suas contradições, inseguranças e falsidades. Não há como evitá-la, não há como pular essa etapa. O trono do rei é erguido sobre as cinzas do ego que caiu. E quando esse colapso é vivido com coragem, uma nova ordem começa a emergir. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a canalizar sua energia para criar, para construir, para liderar. O rei que integrou a sombra não precisa gritar, não precisa se impor, não precisa se defender o tempo todo. Sua presença fala por si. Sua autoridade é psíquica, silenciosa, inabalável. Por isso, se você sente que está em conflito constante, se repete padrões destrutivos, se vive sabotando seus próprios caminhos, talvez você esteja diante da porta da sua própria sombra. E ao invés de fugir, talvez seja hora de entrar. Porque é lá que está o poder bruto que ainda não foi lapidado. A dor que você evita contém a força que você procura. E quando você tiver coragem de atravessar essa escuridão, sairá do outro lado com algo que ninguém pode tirar de você, a consciência plena de quem você é. Esse é o poder do rei desperto. Ele é forjado no fogo da sombra, e é por isso que, uma vez integrado, torna-se impossível de ser derrubado. Porque ele governa não por imposição, mas por verdade. Carl Jung afirmava que o sentido da vida não está em ser feliz, mas em se tornar inteiro. E é exatamente esse o objetivo da jornada do rei, a individuação. Esse processo, segundo Jung, é o caminho psicológico mais profundo que o ser humano pode percorrer, uma viagem interior em que o ego, inicialmente fragmentado e desconectado da essência, começa a se alinhar ao self, a totalidade do ser. O rei simboliza esse estado de integração, onde todas as partes da psique, luz e sombra, razão e instinto, masculino e feminino, coexistem de forma harmoniosa, sob uma única consciência. Mas esse caminho não é linear. Ele é feito de rupturas, perdas, confrontos, descobertas e renascimentos. É um processo alquímico, onde o chumbo da ignorância interior é lentamente transformado no ouro da sabedoria psíquica. Ao longo dessa jornada, o indivíduo é confrontado com símbolos, sonhos, padrões recorrentes, sincronicidades. Jung chamava esses fenômenos de mensagens do inconsciente, manifestações do self tentando se comunicar com o ego. E o rei que deseja reinar sobre sua própria vida precisa aprender a escutá-las. Ele precisa abandonar a arrogância de que já sabe quem é, para permitir que a vida revele o que ele ainda não compreendeu. Essa escuta profunda, interna, simbólica e emocional, é a bússola da individuação. E é nesse ponto que muitos desistem, porque exige silêncio, exige tempo, exige que você pare de seguir o mundo lá fora e comece a seguir o mundo dentro de você. Sem isso, o rei vira apenas mais um ator vestindo uma coroa falsa, sem nenhum domínio real sobre sua existência. Mas quando o processo é aceito, o ego começa a se reorganizar. A estrutura interna do ser humano se fortalece, como um castelo sendo erguido pedra por pedra. E cada pedra é uma parte da personalidade que antes estava desajustada, escondida ou ferida. O rei não nasce de uma explosão repentina de poder, mas do compromisso diário com a própria evolução. Ele vai aos poucos adquirindo clareza, presença, discernimento. Aprende a fazer escolhas não baseadas no medo, mas na verdade. Aprende a lidar com perdas sem colapsar, a encarar crises como oportunidades de expansão. Jung dizia que o maior tesouro está onde o indivíduo menos quer olhar. E é nesse olhar honesto que o rei encontra seu cetro, o símbolo da autoridade interior conquistada com humildade e coragem. A individuação também exige que o rei se liberte das máscaras sociais. Jung chamava isso de persona, a imagem que mostramos ao mundo para sermos aceitos. Mas o rei não é aquele que agrada. Ele é aquele que é. Ele não vive para se encaixar, mas para expressar sua autenticidade. Isso pode significar abrir mão de relações, empregos, hábitos e ambientes que não correspondem mais à sua verdade. O rei não teme a solidão, porque sabe que a verdadeira realeza começa quando se está disposto a caminhar sozinho, se necessário, em nome da integridade. E esse desprendimento da persona é libertador. Ele permite que o indivíduo, enfim,
pare de representar e comece a viver. Viver como rei é viver com propósito, mesmo que isso vá contra a maré, mesmo que custe o conforto, mesmo que provoque rupturas. No fim das contas, a jornada do rei não é uma fantasia simbólica, é uma urgência psíquica. O mundo está cheio de adultos que ainda vivem como príncipes mimados, esperando que alguém venha salvá-los ou aprová-los. Mas o rei não espera. Ele se levanta. Ele decide. Ele age. E é por isso que o processo de individuação é revolucionário, porque um indivíduo inteiro transforma tudo ao seu redor. Ele influencia pelo que é, não pelo que finge ser. Sua liderança é natural, porque nasce de dentro. E a única forma de conquistar esse lugar é encarando todas as etapas da jornada com verdade, com profundidade e com firmeza. Porque ser rei não é uma fantasia espiritual, é um trabalho de construção interna, feito todos os dias, até que a alma reconheça que finalmente chegou ao trono. Todo reino está sujeito ao caos. Jung sabia disso, e por isso ensinava que o verdadeiro poder do rei não está em evitar o caos, mas em saber lidar com ele sem perder sua essência. A vida externa reflete, quase sempre, a desordem não resolvida do mundo interno. O caos se apresenta em forma de crises, rupturas, perdas, conflitos. E o que diferencia o homem comum do rei é a capacidade de atravessar esse campo de instabilidade mantendo-se centrado. O rei não busca controlar o caos, porque sabe que o caos também é criativo. Ele aprende a dançar com a incerteza, a escutar os sinais que emergem na turbulência e, principalmente, a não reagir impulsivamente. Ele governa com consciência, e não com medo. Ele se torna um eixo estável no meio da tempestade, um ponto de referência para si mesmo e, por consequência, para os outros. Segundo Jung, o inconsciente é, por natureza, caótico. E quando não o conhecemos, somos dominados por ele. É como viver em um castelo onde os corredores escuros ditam as ordens enquanto o rei dorme. A tarefa do rei desperto é acender luzes nesses corredores. É ir, pouco a pouco, organizando o conteúdo psíquico, traumas, crenças, arquétipos, memórias e emoções mal digeridas. Essa organização não é repressão, é integração. E quando o rei passa a conhecer seus próprios abismos, o caos deixa de ser um inimigo e se transforma em fonte de poder. Porque no coração da confusão mora a chave da reconstrução. Não há avanço sem desconstrução. Não há nova ordem sem a ruína da anterior. O rei entende isso e, por isso, não se desespera. Ele se prepara. Ele observa. Ele transita entre o velho que colapsa e o novo que ainda não chegou, sem perder a dignidade. E aqui entra um ponto essencial, a responsabilidade. O verdadeiro rei não terceiriza o que sente, não culpa o passado, não deposita sua dor nas mãos dos outros. Ele assume a autoria da própria história. Jung dizia que um homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso exige maturidade emocional. Exige perceber que a forma como reagimos ao caos diz mais sobre nosso estado interior do que sobre o evento em si. O rei que se conhece não é aquele que não sofre, é aquele que sofre com consciência, e transforma a dor em sabedoria. Ele usa as crises como laboratórios de autodescoberta, entendendo que tudo aquilo que o abala está revelando partes não integradas de sua própria psique. O caos, nesse contexto, vira mestre. E o rei, um eterno aprendiz. Governar o mundo interno é também aceitar que ele nunca estará totalmente sob controle. A psique é viva, pulsante, simbólica. Jung alertava sobre os perigos de querer se tornar perfeito, pois a perfeição é uma ilusão do ego. O rei desperto não busca a perfeição, ele busca a autenticidade. Ele sabe que haverá dias em que sua sombra irá gritar mais alto, que fantasmas do passado tentarão retornar, que o medo virá disfarçado de racionalidade. Mas mesmo assim, ele permanece. Ele não se abandona. E é justamente essa permanência que o fortalece. Porque cada vez que ele escolhe permanecer em si mesmo, mesmo em meio ao caos, ele finca sua bandeira no território do próprio ser. Ele diz para a vida, eu estou aqui, inteiro. E isso basta. No fim, o caos não destrói o rei, ele revela o quanto o rei está presente dentro de si. E quando essa presença se torna inabalável, o mundo externo deixa de ser uma ameaça constante. Desafios continuam surgindo, sim, mas o rei não reage mais como vítima, e sim como criador. Ele entende que cada dificuldade é também uma chance de evoluir, de depurar, de refinar seu trono interno. O caos, para o rei, não é o fim.
É apenas a passagem para um novo ciclo, uma nova ordem, uma nova versão de si mesmo mais alinhada, mais forte, mais verdadeira. E é por isso que, mesmo diante da instabilidade, o rei não teme. Ele olha o caos nos olhos, e diz: eu sou maior do que você, porque eu sou inteiro. A verdadeira medida de um rei não está no tamanho do seu reino, mas no impacto que ele causa na alma daqueles que o cercam. Para Carl Jung, o sentido mais profundo da vida é contribuir com o mundo a partir da totalidade do próprio ser. E o rei, quando alcança esse estado de inteireza psíquica, passa a irradiar sua presença como um farol. Ele não precisa convencer ninguém com palavras, nem se impor com força, sua existência, por si só, é um convite à transformação. Porque ele é o exemplo vivo de que é possível governar a si mesmo em um mundo que nos quer fragmentados. O legado do rei não é algo material. É uma vibração que permanece. É a lembrança de que alguém teve coragem de viver com propósito, com verdade, com poder, não o poder que domina, mas o poder que desperta. Esse legado começa a se formar quando o rei compreende que a vida não é apenas sobre si. Jung chamava isso de função transcendente, o ponto de encontro entre os opostos que gera algo maior do que a soma das partes. O rei, ao integrar luz e sombra, masculino e feminino, instinto e razão, gera um campo de energia que ultrapassa a lógica do ego. Ele se torna a ponte entre o mundo interno e o externo, entre o sagrado e o cotidiano. E é por meio dessa ponte que ele influencia. Não de maneira direta, forçada, mas através da coerência entre aquilo que sente, pensa e faz. Ele vive o que prega. Ele se torna aquilo que busca. E ao fazer isso, ele inspira outros a fazerem o mesmo. Esse é o maior presente que um rei pode oferecer ao mundo, a permissão para que os outros também despertem seus próprios reinos interiores. E como todo rei verdadeiro, ele sabe que o tempo é limitado, e é exatamente por isso que ele o honra. Ele não desperdiça seus dias com distrações vazias, com guerras sem propósito, com máscaras sociais. Cada decisão é feita com presença. Cada palavra é dita com intenção. Cada gesto carrega uma assinatura psíquica profunda. Ele entende que o agora é tudo o que existe, e que deixar um legado não é uma questão de quantidade, mas de profundidade. Jung dizia que o símbolo do self é o círculo com um ponto no centro, uma representação da totalidade centrada. O rei vive desse centro. Ele não se dispersa, não se dilui, não se perde nas pressões externas. Ele é âncora em um mundo à deriva. E por isso, sua existência se torna um legado espiritual, um lembrete de que ainda é possível viver com sentido em tempos de vazio. Mas esse legado não é construído apenas nos grandes momentos. Ele nasce nas pequenas escolhas, na honestidade com os próprios sentimentos, no não que se diz para proteger a própria alma, no sim que se oferece quando se está inteiro. O rei entende que todo instante é um ensaio para a eternidade. Ele cuida da sua energia como quem cuida de um templo. Ele protege sua mente, sua fala, seus vínculos. Não por paranoia, mas por sabedoria. Ele sabe que tudo o que emana dele retorna. Que tudo o que constrói dentro de si molda o mundo ao redor. E é por isso que o rei não vive para ser aplaudido. Ele vive para ser lembrado como alguém que ousou ser real, inteiro, humano, e, por isso mesmo, grandioso. No final da jornada, o rei não deixa apenas um trono. Ele deixa uma frequência. Uma semente plantada na alma de todos que cruzaram seu caminho. Uma lembrança viva de que o verdadeiro poder não está na coroa, mas na consciência. Não está no domínio do outro, mas no domínio de si. O rei encerra seu ciclo em paz porque sabe que viveu com um propósito. Ele não acumulou reinos, mas tocou vidas. Não colecionou títulos, mas despertou corações. E esse é o maior legado que alguém pode deixar, a prova de que é possível viver com poder e propósito em um mundo caótico, desde que se tenha a coragem de atravessar o próprio inconsciente e assumir, de uma vez por todas, o trono que existe dentro de si. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você já esteja despertando. Talvez, nesse exato momento, uma parte esquecida da sua alma esteja pedindo para ser ouvida. E é justamente esse chamado silencioso que marca o início da sua jornada. A psicologia do rei, como Jung nos ensina, não é uma ideia distante, reservada a grandes figuras da história ou líderes carismáticos. É uma verdade interna, disponível a todos que ousam olhar para dentro com coragem. O trono que você procura lá fora, na verdade, sempre esteve aí, dentro de você. Ele não precisa ser conquistado, ele precisa ser lembrado.
E para lembrar, é necessário silenciar o barulho do mundo, confrontar a própria sombra e permitir que a consciência retome o seu lugar no centro da sua existência. Carl Jung não escrevia para consolar, ele escrevia para despertar. E a sua mensagem é clara: ninguém será completo enquanto não integrar todas as partes de si. O rei que existe em você está escondido sob as máscaras sociais, os medos não ditos, os traumas não resolvidos. Mas ele não desapareceu, ele apenas espera. Espera pelo momento em que você se cansar de ser governado pelo caos e decidir, enfim, reinar com consciência. Esse é o convite que esse vídeo te faz. Um convite para parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Para deixar de lado o piloto automático e assumir, com firmeza, as rédeas da sua própria história. A psicologia do rei não é um conceito, é um caminho. E esse caminho só pode ser trilhado por quem tem a ousadia de ser inteiro. Mas atenção, não se trata de perfeição, e sim de presença. O mundo não precisa de mais homens que aparentam controle, ele precisa de homens e mulheres que encarnem a verdade. Que saibam liderar a si mesmos antes de querer influenciar os outros. Que tenham coragem de sentir, refletir, agir com intenção. O rei não é o mais forte, ele é o mais consciente. E ser consciente é um ato revolucionário em tempos de alienação. Se você quer realmente assumir seu trono interno, comece pela honestidade consigo mesmo. Olhe no espelho da sua alma e pergunte: eu estou no comando ou estou sendo comandado pelos meus medos? A resposta pode ser desconfortável, mas será libertadora. E é aí que tudo começa, no desconforto que antecede o despertar. E se esse conteúdo te tocou, se ele ativou algo profundo dentro de você, não guarde isso só para si. Curta, compartilhe, envie esse vídeo para alguém que esteja perdido, sem direção, mas que no fundo você sabe que carrega um rei adormecido dentro de si. Porque o despertar de um só pode inspirar o despertar de muitos. E juntos, podemos construir uma nova forma de existir, mais consciente, mais autêntica, mais alinhada com o que Jung chamava de o self, o centro organizador da psique. Este vídeo é apenas o começo. Nos próximos episódios, vamos explorar os outros arquétipos do rei, o guerreiro, o mago e o amante, e como esses aspectos se manifestam na sua vida, sabotam ou fortalecem seu poder pessoal. Então, se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e poder interior, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde os próximos capítulos. O trono está vazio, e o mundo precisa de você inteiro. A decisão de sentar-se nele é sua. Seja bem-vindo ao início da sua realeza interior. Que Jung te guie, e que a consciência seja sua maior aliada a partir de agora.